Aqui no Domingão, em edição extraordinária, estamos apresentando toda essa polêmica em torno da foto do show de Daniel em Lençóis Paulistas. Nessa foto, Lençóis Paulista, onde aparece, na verdade, na foto, sobreposta a imagem do Daniel, a imagem do João Paulo, como você está observando aí. A primeira preocupação do Roberto Talma, que é o diretor responsável por esse programa, é para saber, afinal de contas, isso é um truque? Hoje, com computação e tantos recursos, poderia ser uma montagem? Por isso, o Alexandre Hércules tem um perito fotográfico para explicar para você se existe truque, se existe montagem, o que, afinal, pode ser explicado de acordo com as técnicas de fotografia. Alexandre. Boa tarde, Faustão. 14 horas e 8 minutos nesse momento. Este é o laboratório onde foi realizada a perícia com os negativos originais da foto. Negativos que só a produção do Domingão teve acesso e que estão nesse momento neste scanner onde foi feito o início de toda a perícia. O Domingão do Faustão, a produção, procurou o Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. O Instituto de Criminalística, Faustão, só pode realmente fazer isso mediante uma autorização ou solicitação judicial. Por isso mesmo, o diretor do Centro de Pesquisas do IC, Dr. Oswaldo Negrini, indicou o físico e perito fotográfico, professor Eduardo Zocchi, para a elaboração do laudo. Por isso mesmo que a produção agradece o Instituto de Criminalística, na figura do Dr. Oswaldo Negrini, agradece à Secretaria de Segurança Pública pela colaboração dada ao programa e também pela credibilidade, principalmente pela credibilidade dada a este laudo. Nós vamos conversar então com o Eduardo Zocchi, que é o nosso perito fotográfico. Eduardo, baseado hoje com esses recursos de computação informática, a galera está cansada de ver efeitos e defeitos especiais. Pelo que você examinou aí, Eduardo, nós temos mais efeitos, defeitos ou não tem nada? Essa foto é real? Olha, Faustão, infelizmente nós não temos nada. Eu lamento decepcionar a fotógrafa, a Verônica, mas o que nós temos aqui é um efeito absolutamente corriqueiro, que não é devido nem sequer à refração. Refração de luz... O que é refração? Vamos saber. O cara está acordando agora, o meu querido Eduardo, já tomou umas e outras, ele ouve refração, ele falou, louco, esse programa o que é? É o Globo Repórter, é o Globo Ciência? Não, é o Domingão, edição extraordinária, com o físico e perito fotográfico, meu querido Eduardo Zocchi, que vai explicar para você o que é refração. A refração, Faustão, acontece, todo mundo já conhece a refração, quando você coloca uma colher numa xícara de chá, que ela parece quebrada. A refração só acontece quando a luz passa de um meio de uma densidade óptica maior para um meio de densidade óptica menor. Ou seja, passa de um meio de densidade óptica para outro diferente. Então aparece a refração. No caso da nossa fotografia, que nós analisamos, a fotografia foi tomada ao ar livre, onde nós só temos um meio de densidade óptica constante, no caso ar. Portanto, é totalmente descartada a hipótese de qualquer tipo de refração. Só poderia acontecer isso se o artista estivesse embaixo d'água. Ah, perfeito. Mas no caso, por exemplo, aí, então não houve truque, não houve montagem da menina? De maneira nenhuma. Não houve montagem nenhuma. O negativo é absolutamente legítimo e obtido através de uma exposição única. Como é que se explica, então, essa aparência tranquila, indiscutível com o João Paulo? É muito simples. Isso, Faustão, é um caso clássico e corriqueiro daquilo que se chama foto tremida e que nós vemos todos os dias nos cursos que eu ministro. Então, sempre que o operador, o fotógrafo, usa uma velocidade de obturação incompatível com o estado de movimento do objeto fotografado, é gerada uma imagem dupla, ou múltipla, ou borrada, que é conhecida como foto tremida. Então, mas essa imagem, então, Eduardo, que você está falando, é uma imagem dupla do próprio Daniel e da impressão de seu João Paulo? Exatamente. Nós temos aqui no nosso computador... É muito parecido com o João Paulo, não? Nós temos aqui no nosso computador uma imagem geral que nós passamos através de um scanner de alta qualidade de impressão gráfica, nós passamos para o nosso computador. Então nós temos algumas conclusões que são mais ou menos óbvias aqui para tirar. Ou seja, nós temos, nesse caso, uma duplicidade constante e uma defasagem linear de todos os elementos. Então nós vemos aqui, eu vou ampliar um pouco a foto, nós vemos aqui na nossa tela os detalhes desse show e nós agora que está dando para a gente ver aqui isso. Nós podemos ver claramente, Faustão, que toda... Perfeitamente. Então nós temos esse detalhe da imagem, nós temos uma duplicidade, que é o que gerou a polêmica, a duplicidade do artista.
Só que nós temos igual duplicidade em todos os elementos registrados na imagem. Sim. Então nós temos um fantasma do cantor, um fantasma do microfone. Mas você concorda que esse fantasma é a cara do João Paulo? Esse fantasma do Daniel? Não concordo, Faustão. Não? Eu atribuo isso a uma simples coincidência. Por que aqui em primeiro plano? Por que em primeiro plano aqui não acontece a duplicação? Essa é uma pergunta muito interessante. Como já tinha sido aventado aqui por outras pessoas, a pergunta é a seguinte: como que a foto pôde estar tremida ou duplicada aqui no caso do artista? E, no entanto, ela ficou nítida. Essa foto, ela retrata claramente a cabeça dos telespectadores sem nenhuma duplicidade. Por que isso? Isso acontece em virtude da fotógrafa ter usado uma câmera muito simples, e as câmeras simples, elas têm uma velocidade de obturação muito lenta. Vou chamar então, inclusive, a Verônica, o Eduardo, um minutinho só. A Verônica, que é a fã, o Zé Francisco Carrara, lá, que é fotógrafo. Eles vêm aqui, tem o nosso Richard Simonetti, que é o setor espírita. Ô, Verônica, você está ouvindo a explicação aí do nosso perito. Você tirou realmente a foto com uma câmera simples? Uma câmera simples. Você está ouvindo a explicação? Estava. E para você, o Zé Francisco, que é o fotógrafo, foi o primeiro a examinar a foto. Você, observando, você acha que realmente não é, como disse o nosso perito, é um fantasma do Daniel, mas que não se parece com o João Paulo? Olha, o que ocorre é o seguinte: desde o início eu tenho afirmado que houve um problema óptico. Isso é verdade, você já fala na própria reportagem. Exatamente. Agora, pelas semelhanças é que nos deixa em dúvida. Agora, é uma foto para as pessoas pensarem. Eu fiz uma análise superficial do material. Na verdade, eu sou um fotógrafo e a parte técnica é um pouco complicada. Aliás, você levantou esse assunto e o Eduardo estava explicando, então, diretamente para o telespectador, para todo o público, perito fotográfico Eduardo Zoc. Tem mais algum detalhe que você queria explicar, Eduardo, dentro dessa colocação que você fez muito racional e muito objetiva? Pois não, Faustão, olha, a certeza que isso é uma imagem duplicada, uma foto tremida, é absoluta, não existe absolutamente nenhuma margem de dúvida. Eu não estou falando como uma pessoa cética ou uma pessoa crente, eu estou falando como físico, como um profissional de imagens. Então, não existe a menor chance disso ser, eventualmente pode acontecer, acontecem, eu já presenciei fenômenos ligados à fotografia de Kirlian, então eu não sou cético. Nesse caso, é absolutamente certo que isso é simplesmente um fenômeno de fotografia tremida, resultante de uma exposição prolongada. Eu preparei várias imagens aqui que podem corroborar de maneira incontestável aquilo que eu estou falando. Se vocês quiserem agora então olhar aqui o computador, eu tenho uma imagem, um detalhe do artista, e eu sobrepus a essa imagem do artista duas imagens idênticas e diferenciadas exclusivamente pela cor, no caso uma imagem verde e uma vermelha. E nós podemos ver o seguinte, que é muito importante: eu posso deslocar essas imagens no computador de maneira independente. Então nós temos aqui a imagem vermelha e a imagem verde, né, do mesmo artista. Você está fazendo a separação aí, né? Exatamente, estou fazendo a separação em camadas. Essa é a demonstração do nosso perito Eduardo Zoc, para mostrar que não houve nenhuma armação, nenhum truque, é uma foto original, mas seria uma deformação da própria foto, não? Não é uma deformação, é a mesma imagem reproduzida duas vezes no mesmo filme. Isso acontece só por causa da câmera, ou Eduardo, ou pode ser também por problemas de iluminação? Não, é uma série de fatores interligados, quer dizer, se essa foto fosse obtida com flash eletrônico, isso não aconteceria, como eu demonstrei na cabeça dos telespectadores. Ô, Verônica, não tinha flash então? Você estava a sua máquina sem flash? Com flash. Com flash, foi com flash. Sim, sem dúvida, mas o flash eletrônico, em nenhuma hipótese no mundo, pode alcançar o artista da onde se encontrava a espectadora do show. Então, o flash alcançou só o primeiro plano, como eu mostrei aqui, iluminou a cabeça das pessoas que estavam próximas Inclusive, fotógrafa. Ele fez aqui em laboratório a imagem de uma modelo, onde acontece a mesma coisa. Vamos pedir aqui para o... Eu fiz essa foto aqui. Olha, essa foto foi feita em estúdio, é isso? Eu fiz essa foto de uma modelo profissional que se chama Paula Millen, que está aqui conosco hoje, viva e sadia, graças a Deus.
e que mostra ela com uma posição parecida. Isso é uma simulação simples, mas eu estou vendo a Paula, repito, que está aqui viva e sadia, com duas cabeças. E da mesma forma, e, no parece também entanto, com não é a irmã gêmea dela que morreu, é ela mesma. Isso é uma foto muito simples, obtida em estúdio. Agora, para você, Eduardo, essa segunda imagem, então, não se parece em nada com o João Paulo. É apenas a unidade da imagem do Daniel. Exatamente. Se a gente continuar aqui no nosso software, na nossa tela, eu vou mostrar o seguinte. Nós temos aqui a imagem do violão, eu vou separar mais as imagens. Nós temos a imagem primária e a que eu vou chamar de secundária. Foi também aventada a hipótese do rosto do artista estar mais escuro por ter a pele mais escura, o falecido. No entanto, vocês podem ver que a imagem do violão também está mais escura. Ou seja, será que o violão também é um fantasma mais escuro? Claro que não. Então nós vamos ver aqui a imagem primária, a imagem secundária da primeira imagem e a imagem primária da imagem verde. Se nós sobrepusermos essas duas imagens, como vocês podem ver no computador, nós vamos ver que os rostos se encaixam, o rosto da imagem secundária e da primária se encaixam com perfeição completa, e o violão também, inclusive o violão, mostrando que essa é uma imagem inteiramente duplicada e não só o rosto do artista. Maravilha, Tudo essa foi explicação, duplicado. portanto, do Eduardo Zocchi, perito fotográfico, explicando que a foto é real, é verdadeira, não tem nenhum truque, mas explicando tecnicamente o que aconteceu com essa foto de tanta polêmica durante a semana, a foto do cantor Daniel num show em Lençóis Paulista. A gente volta daqui a pouco no Domingão do Faustão com mais informações, agradecendo o nosso querido Eduardo Zocchi, o Flávio Pereira, a Verônica Marreira de Souza, fã lá de Bauru, Zé Francisco Carrara, o escritor Richard Simonetti, e daqui a pouco você vai ter no Domingão Rick Martin cantando pra galera.